Meu prezado e amado irmão Marcelo, muito boa noite amigos ouvintes que estão na escuta do programa Hora da Libertação, aqui pela sua ILC Líder FM, esse programa maravilhoso que é um culto em nosso lar, um programa que traz a poderosa, verdadeira, salvadora e transformadora Palavra de Deus, falando do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agora, nessa mensagem desta noite, falar a respeito da nossa fé. O que mais abala um ser humano é a falta de fé. E o que mais move o coração de Deus para realizar maravilhas em nossas vidas é a nossa fé. Houve um momento em que Jesus Cristo na sua terra não realizou nada, porque não havia fé. O maior milagre que Jesus realizou foi onde? O maior milagre foi em Betânia, a ressurreição de Lázaro. 4 dias morto, já em estado de putrefação, talvez comido pelos bichos, mas Jesus agradeceu ao Pai e ordenou: Lázaro, sai para fora. Por que Jesus realizou o maior milagre dele em Betânia? Porque Jesus era bem recebido ali. Porque Jesus era bem tratado ali. Porque Jesus tinha espaço naqueles corações. Jesus precisa ter espaço no teu e no meu coração para realizar maravilhas em nossas vidas. Essa é a grande verdade, a verdade incontestável da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus diz o seguinte em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só, Deus não tem prazer quando você deixa de acreditar, quando você perde as suas esperanças. Há promessas de Deus na sua vida, mas você deixou de acreditar que essas promessas podem ser cumpridas. Nesse momento, Deus deixa de ter alegrias na sua vida. Crente, filho e filha de Deus, você que escuta esse programa e essa mensagem, acende a tua fé, reacende a tua fé. Ninguém destrói as promessas que Deus tem para a tua vida, porque não há ninguém superior ao nosso Deus. A questão é porque Deus, ele não age pela pauta humana, ele não age por aquilo que eu desejo e você deseja, até porque o nosso desejo parte de um coração enganoso, de uma vida de mentiras e pecados. Deus age na sua santidade, na sua onisciência, onipresença e onipotência. Ele sabe todas as coisas e sabe o que precisa fazer para que nós venhamos a receber a nossa bênção e sermos felizes com a presença dele em nossas vidas. Eu quero aqui dizer que em Hebreus também 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. No capítulo 5, versículos de 25 a 34 de Marcos, está narrada a história de uma mulher. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhes o seu manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhes as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem te tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que havia feito. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Disse-lhes ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Glória a Deus. Jesus queria ouvir a sinceridade daquela mulher: fui eu, Senhor, quem te toquei. Claro que Jesus sabia quem tinha tocado ele. Essa passagem traz muitas coisas fascinantes sobre a fé e a esperança dessa mulher. Essa mulher sofredora ao ponto de provavelmente perder a sua esperança e tudo quanto possuía. Os médicos haviam tomado tudo, mas a sua cura não vinha. Havia uma discriminação. Todos diziam que ela estava sendo castigada pelos pecados. Ninguém queria tocar nela porque era impura pelo derramamento de sangue. Veja bem, ela não conhecia o Senhor Jesus, mas ouvia falar de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. A Bíblia não fala mais de algum modo. Ela o conhecia pelos seus milagres, pelos seus testemunhos. Ouvia de alguém as maravilhas que Jesus operava. E acreditou em seu coração que poderia ser curada. Veja bem, ela teve fé e criou uma esperança em Cristo.
Quando a esperança vem, cria-se espaço para o sobrenatural acontecer. Jesus seria a sua última tentativa, seu último esforço. Usaria naquele momento a pouca força que lhe restava para romper a multidão. Às vezes, para buscar Deus, é preciso romper a falta de fé. É preciso romper aqueles que dizem que não é possível. É preciso romper aqueles que dizem que você não vai ser curado. Fulano morreu desse câncer, fulano morreu de AIDS, fulano morreu daquilo. Vi pessoas morrerem assim. Você precisa passar por cima de tudo isso e acreditar que Deus é o Deus do impossível. Para acontecer em nossas vidas, temos que nos esforçar. Nada cai do céu por acaso, somente chuva e neve. Nada é por acaso, tudo tem um propósito de Deus em nossas vidas. Deus tem planos para nós e vai acontecer sobre nós o sobrenatural de Deus. Aquela mulher fraca se esforçou. Esforça-te, faz a obra. Está em 1 Crônica 28:10. Diz assim: agora toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Muita gente não tem coragem de investir na obra de Deus, não tem coragem de dispor dos seus bens para o serviço do Evangelho, para a salvação de vidas, para a transformação de vidas, para tirar as pessoas do mundo do crack, das drogas, porque não acreditam que vão ser recompensadas. Embora esteja escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10, o Senhor dizendo a nós: porque Deus não é injusto para se esquecer do que fazes pela sua obra. Ele está dizendo: porque eu recompensarei aqueles que investir na minha obra e salvar vidas para o meu reino. Aquela mulher não sabia, mas ela estava trazendo a esperança para muitos em nosso tempo de hoje. A mulher do fluxo de sangue é exemplo de fé e de esperança para mim e para você que escuta agora esse maravilhoso programa. Jamais use a pouca força que ainda resta, porque mesmo fraco és forte. Digo fraco, eu sou forte, diz a palavra de Deus. Alguns podem dizer: não use a tua pouca força. Eu te digo: use a tua pouca força, porque junto com a tua fé, ela vai transformar a tua vida. E ela dizia: se eu tão somente tocar nos seus vestidos, eu sararei. Repare que vestido está no plural, os seus vestidos, entendendo que ela tocou em vários vestidos. Por não saber quem tinha que tocar no momento, ela estava fraca. Eram 12 anos perdendo sangue. Mas ela sabia que o seu alvo era Cristo. O Cristo que ela queria conhecer. O Cristo que ela tinha certeza que não iria enganá-la como os médicos enganou. Que não iria ser amigo dela, interessado em seus bens, já que ela não tinha mais nada. Mas ela tinha um pouquinho só de fé. E conheceu o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Todos que creem nesse Cristo são cheios de sua plenitude. Deus é a fonte das águas vivas, é a fonte da felicidade e da esperança, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes coisas e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Está em 24 de Mateus. Mas nós temos que acreditar em Cristo, no nosso sumo sacerdote, no nosso Rei, nosso Redentor, nosso Senhor e Salvador. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. Vemos aí uma cura parcial, não completa. Estancou, parou por um momento. E logo Jesus disse: alguém me tocou. O fato de tocar em Jesus não quer dizer que está curada. Quer dizer que algo está acontecendo em nós. Aleluia, glória a Deus. Jesus parou e disse: quem me tocou? Muitos tocavam em Jesus naquele momento, mas alguém que precisava muito mais do que todos que ali estavam, o tocou de uma forma diferente. O toque em Jesus de uma forma diferente, com precisão, com necessidade, querendo algo com fé, vai provocar o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. E a cura verdadeiramente aconteceu. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo de medo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. Reverenciou Deus que ela sabia que ele era e disse-lhe toda a verdade. Ela abriu seu coração, rasgou seu coração e falou toda a verdade. Deus gosta de ouvir verdade, porque Ele é a verdade e a vida. E Ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Oh, glória a Deus! A cura não é quando queremos, e sim quando Deus quer. Ela tocou e logo em seguida secou seu fluxo de sangue. Não houve a cura naquele momento, mas quando contou a verdade. O segredo da nossa vitória está em contar a verdade a Deus. A verdade das nossas necessidades, das nossas fraquezas e dificuldades. Não adianta só tocar, tem que confessar a verdade. O seu amigo, o seu irmão, às vezes nada pode fazer por você. Mas há um Jesus poderoso que tudo pode fazer por você. Mas Ele quer ouvir a tua verdade. Quer que você abra o seu coração e confesse seus pecados.
Você sabe como é a oração mais bonita que Deus gosta de ouvir? É quando nós nos despojamos do nosso egoísmo, da nossa soberba, do nosso desejo de vingança, daquela falta de perdão que existe no nosso coração, aquele rancor. Quando nós nos despojamos de tudo isso e dizemos: Senhor, eu deposito em teus pés uma oferenda, Senhor, que é tão sem valor, as minhas limitações, as minhas fraquezas, as minhas falhas, as minhas dores e dúvidas, os meus medos, as muitas vezes que fracassei na vida. É isso que tenho para te oferecer. Mas eu sei que tu és um Deus santo, poderoso, misericordioso e que podes reverter todos os quadros da minha vida. Opera, Senhor, maravilhas na minha vida para a tua honra e tua glória, Senhor, para que por onde eu passar eu seja um canal de bênção para todos, com um testemunho vivo, erguendo memorial a ti e te agradecendo pelos milagres que o Senhor vai realizar na minha vida. Eu te louvo e te agradeço por isso, Senhor. Essa é a minha e deve ser a tua oração, reconhecendo quem somos: pobres, miseráveis, pecadores, falhos, carentes do amor de Deus, mas com disposição para romper todas as barreiras do pecado, da fraqueza, do desejo de vingança às vezes, do ódio que habita o nosso coração, e tocar em Jesus Cristo e permitir que Ele entre no nosso coração e faça uma varredura e tire tudo quanto não presta, porque Jesus é rei, e um rei não ocupa um coração para habitar 20%, 30%, ele habita 100%, porque quando Ele transforma a minha e a tua vida, Ele transforma por completo. Deus não transforma uma vida em 10, 15, 20, 50%, Ele transforma por completo, e todos ao olhar para você sentirão a presença de Cristo, sentirão a presença do Espírito Santo, e no abrir da tua boca você destruirá montanhas de pedra que estão dentro do coração de qualquer pessoa. É esse poder que o irmão Marcelo tem à frente desse programa. É esse poder que você, crente, tem quando abre a tua boca e prega a palavra de Deus. 23, 29 de Jeremias: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Deus estava dizendo: não é a minha palavra fogo que destrói qualquer pecado, e não é a minha palavra martelo que esmiuça a penha. Penha é pedra, é rocha, pedra dura, mas a palavra de Deus esmiuça, quebra, esbagaça e coloca ali um coração capaz de amar a Cristo, um coração capaz de receber a Cristo e ser transformado para a honra e glória do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 11: assim diz: será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando você fala a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você pode até não sentir a presença de Deus na vida daquela pessoa, mas a palavra foi semeada no coração dela. Seja ela quem for, um ateu, um agnóstico, uma pessoa que não tem amor nenhum pela vida nem por Deus, mas a palavra foi plantada e ela vai fazer uma coisa ali que ninguém consegue fazer: destruir um coração de pedra e implantar um coração de carne, um coração capaz de amar Cristo e transformar aquele incrédulo, aquela incrédula, num verdadeiro adorador, numa verdadeira adoradora do Deus Altíssimo. Fica na paz, meu irmão, fica na paz, minha irmã. Meu irmão Marcelo, fica na paz de Cristo. Continue o teu trabalho. A tua missão pode ser árdua, mas o teu galardão é certo. Fica na paz, fica com Cristo, porque por amor a mim e a vocês, Ele foi para a cruz. Até amanhã, com as bênçãos de Deus.